No vídeo de hoje, vamos explorar um gesto quase involuntário, mas essencial na leitura de histórias em quadrinhos: o ato de virar a página. Por que viramos a página? O que nos motiva a continuar a leitura? Vamos descobrir isto juntos. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros, das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto, e se você é fã e quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido e acolhida. Mas antes, não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Voltamos a seguir a nossa vinheta. Por que viramos a página? O que nos motiva a continuar lendo? Será que é só curiosidade ou existe algo mais por trás desse movimento tão simples? Você já parou para pensar no que te faz virar a página de uma história em quadrinhos? Será que é só a história, o traço do desenhista, ou tem algo mais psicológico envolvido aí? Comente aí embaixo. A maioria diria que é a narrativa, seja o roteiro do escritor ou a arte do desenhista, que nos empurra para a próxima página. E, de fato, é quase isso mesmo. Mas não é uma regra absoluta. Nos quadrinhos, a sequência de imagens e a disposição dos quadros são planejados justamente para criar esse fluxo natural de leitura. Diferente de um livro comum, onde o autor não precisa se preocupar com a sequência visual, nas histórias em quadrinhos, roteiristas e artistas trabalham juntos para guiar o leitor. Precisam pensar no avanço da história e instigar esse leitor a virar essa página. E muitas vezes usam de pequenos truques para fazer isso. Alguns autores, por exemplo, usam o recurso clássico chamado cliffhanger no final da página ímpar, aquela que fica à direita na leitura ocidental. Cliffhanger, para quem não sabe ou nunca ouviu esse termo, é um recurso narrativo usado para criar suspense e manter o interesse do leitor. Ele geralmente aparece no final de uma cena ou de um capítulo, deixando aí uma situação sem resolução imediata, o que faz com que o leitor queira continuar para descobrir o que acontece a seguir na próxima página. Um quadro impactante, uma pergunta sem resposta, um personagem em perigo, tudo para criar aquela coceirinha na mente. O que vem a seguir? E aí, sem nem pensar, você vira a página, quase como um reflexo. É o mistério, a curiosidade, o suspense trabalhando no seu inconsciente. Basicamente, podemos listar aí 3 fatores principais que nos fazem virar a página.
a narrativa escrita e visual. Se a história é envolvente, a gente quer saber o que vem depois. A estrutura dos quadrinhos, a sequência de imagens é usada para fluir naturalmente. E a terceira, suspense e curiosidade. Um gancho no final da página cria um impulso quase involuntário. Você já parou para pensar como esses elementos funcionam juntos para te prender à história e fazer virar a página sem perceber? Já sentiu isso ao ler uma história em quadrinhos? Comente aí embaixo. Qual cena te deixou com aquela vontade incontrolável de virar a página? Para ilustrar, vamos analisar aqui algumas páginas de HQs que utilizam essas técnicas para instigar a virada de página, como cliffhangers visuais ou narrativos. Esta página de Novos Titãs, que saiu no encadernado da biblioteca DC dos personagens, temos o último quadrinho da página com a imagem de Robin olhando para trás. Esta imagem, ela nos deixa com a curiosidade para quem Robin está olhando ou para que ação está acontecendo atrás dele. E esta imagem faz com que o leitor vire a página para descobrir por que esta imagem ou este desenho feito por Jorge Pérez está sendo retratado deste modo. E ao virar, nós temos aqui a personagem Ravenna chegando para conversar com os personagens. Nesta mesma página, o último quadrinho também nos instiga a olhar para a próxima página para vermos o que acontece nessa narração com o pai de Victor Stone, que está sendo atacado por um ser de outra dimensão. Nesta página de Tropa Alpha, o artista e roteirista John Byrne brinca com a ideia de uma contagem regressiva, tanto que os quadros eles são desenhados na forma de números de 9 até 1, simbolizando essa contagem regressiva e as ações acontecendo em cada um desses quadros. Para que cheguemos no último quadro, por conta da tensão desencadeada em todos os quadros anteriores, nós sejamos instigados a virar esta página para entendermos o que irá acontecer com o personagem após essa contagem regressiva. Então, deste modo, nós temos aqui a exacerbação desse processo de tornar o leitor curioso para saber o que acontece a seguir. Não irei mostrar porque quero manter vocês nessa surpresa. Já nos dirigindo para o fim, temos aqui duas páginas lado a lado, embora elas não ficassem ali lado a lado, na edição original, dos fabulosos X-Men, onde eles
depois de serem capturados e levados para um circo, escapam dessa primeira armadilha, se dirigem a um trailer ou uma carroça para saber quem está por trás das ações que levaram eles a serem colocados nesse circo. Nessa página da esquerda existe um personagem nas sombras, e quando ele sai das sombras, temos ali no último quadrinho a visão de surpresa dos personagens, também a nossa visão de curiosidade de saber quem está ali nas sombras. E o roteirista Chris Claremont, junto com John Byrne, eram mestres em deixar sempre na última página, ou pelo menos nas últimas páginas, não em todas as revistas, um gancho para a edição seguinte, aumentando com isso a curiosidade do leitor em ver onde iria a ação se desenrolar. É o caso aqui, onde a última página temos um cliffhanger, uma surpresa, que é a volta do personagem Magneto. Continuando, também aí dos fabulosos X-Men, depois do desenrolar da história com o Magneto, que aconteceu num lugar chamado Terra Selvagem, nós temos aqui uma última página onde temos a personagem Jean Grey, que atendia pela alcunha de Fênix, e o personagem Fera. Como estão vendo, há toda uma tensão entre os dois, porque estão num ambiente muito frio, estão debilitados, e o último quadro termina com os dois personagens caídos na neve. E ainda, para aumentar a curiosidade do leitor para a próxima edição, ainda temos lá a pergunta: continua? Isto faz com que o leitor tenha que voltar no mês seguinte a comprar a revista para desencadear, ou melhor, para visualizar a resolução da trama imposta nesta edição. No fim das contas, virar a página é muito mais do que um gesto mecânico. É uma ponte entre o que já vivemos na história e o que ainda está por vir. É a magia dos quadrinhos nos mantendo imersos nesse universo. Por outro lado, algumas adaptações de edições estrangeiras aqui no Brasil, como Batman, Cavaleiro das Trevas, da editora Eagle Moss, ou Para o Homem que Tem Tudo, da editora Panini, podem quebrar essa experiência quando mal diagramadas. Vamos ver aqui esses dois exemplos. Vamos analisar aqui as histórias em quadrinhos Batman Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, e Para o Homem que Tinha Tudo ou que Tem Tudo, de Alan Moore, que é uma das últimas histórias pré-crise que foram feitas pelo autor. Nesta história em quadrinhos que vocês estão vendo, Batman Cavaleiro das Trevas, nós temos aí duas páginas que estão em diagramação correta. Página par do lado esquerdo, página ímpar do lado direito. Por que eu digo que está de maneira correta? Porque se você reparar no último quadrinho, que temos aí um dos personagens, ele está no último quadro. Este último quadro funciona como um cliffhanger para
sabermos o que vem depois. Ou seja, o autor Frank Miller estruturou a sua história para que você, quando chegasse nesta página e em outras, o último quadrinho gerasse uma sensação de surpresa para o que vem a seguir. E o que vem a seguir é uma imagem impactante. A história Batman Cavaleiro das Trevas está cheia destas páginas impactantes, como estamos vendo agora. Vamos virar a página. Como podem ver, temos aqui essa imagem de splash page de um Batman saindo do seu Batmóvel para enfrentar esse personagem que era considerado um vilão dentro da história Batman Cavaleiro das Trevas. Note que temos aí da página anterior para esta aqui a surpresa do que vem depois. Então a página Splash Page, ela está ali para nos gerar essa surpresa. E Splash Page, para quem não conhece esse termo, é uma página única em que geralmente há uma imagem impactante nela, para realçar ações ou realçar questões do roteiro. Esta é a diagramação que a Eagle Moss entregou para os seus leitores, onde nós temos a página novamente com o líder mutante, esse personagem que foi um vilão nesta história, está ali no último quadro, e quando você abre essa página, você não tem essa surpresa do que vem a seguir, porque a imagem do Batman está ali aos olhos, à vista do leitor. Isto aqui aconteceu várias e várias vezes na edição da Eagle Moss. Vamos para mais um exemplo desta edição que compila Batman Cavaleiro das Trevas. Novamente, temos aqui duas páginas de Batman Cavaleiro das Trevas. Note que o último quadrinho apresenta aí um grande e sonoro não. A grande pergunta é: quem está falando este não ou gritando este não? Nós não sabemos. Esta é a beleza do cliffhanger nos quadrinhos, para fazermos virar uma página. Nós não sabemos o que vem a seguir. E, novamente, a Eagle Moss estragou a surpresa. Mas vamos ver o que vem logo a seguir, quando viramos a página. O que vem a seguir é esta imagem impactante do Batman sentado em um cavalo empinado e os mutantes logo ao fundo com cara de pastel ao ver a imponência do personagem. Estão notando que quando nós viramos uma página, queremos saber o que vem logo a seguir para nos dizer ou nos transmitir uma surpresa? Esta página é uma surpresa da página anterior. Temos um não sabemos quem diz esse não, e ao virarmos nos deparamos com essa imagem icônica do Batman ao centro desta splash page, e os vilões, por assim dizer, os mutantes, ficam estupefatos de ver a majestade do personagem Batman. E aqui, novamente, a diagramação da editora Eagle Moss, que disse numa live, lembro bem disso, que iriam ser respeitosos com a edição. Não foram tão respeitosos assim, principalmente por conta desse fato deles inverterem as páginas pares e as páginas ímpares. Olha que
Legal você estar ali no último quadrinho da página da esquerda com aquele sonoro não querendo saber quem é o autor dessa palavra e você perde essa surpresa ao olhar para o lado. Infelizmente, perdeu-se essa surpresa com relação a essa imagem icônica do Batman sentado em um cavalo empinado. Vamos ver mais um exemplo, desta vez com a editora Panini, na história Superman para o Homem que Tinha Tudo. Temos aqui nesta história Batman, Robin e Mulher Maravilha indo levar um presente de aniversário para o Superman. Nesse caso, esta deveria ser a ordem em que estas duas páginas estariam uma ao lado da outra. Eu não sei o que aconteceu, provavelmente eles se basearam nos numerozinhos que estão aí do lado direito, onde número 2 deveria ser do lado esquerdo, número 3 do lado direito, que é a página ímpar. Só que esses números não são das páginas que deveriam ser impressas. Isto aqui é o número da página que foi elaborada pelo artista, Dave Gibbons. Então, esta deveria ser a ordem. Do lado esquerdo, Mulher Maravilha, Batman e Robin chegando à Fortaleza da Solidão, e na página ao lado deveria estarmos lendo a entrada desses personagens e no último quadrinho a surpresa do Robin ao notar uma cena. Novamente, qual é essa cena? É uma surpresa que Alan Moore tinha preparado junto com o artista para causar impacto na história em quadrinhos. Deveria ser esta ordem. O que nós temos ou deveríamos ter na próxima página? É o que nós já vamos ver quando virarmos essa página. A surpresa da virada de página é esta aqui. Uma imagem em primeiro plano do Superman sendo parasitado aí por uma planta alienígena. A grande questão é quem entregou esta planta no decorrer da história. Mas neste momento em que os três personagens entram na Fortaleza da Solidão, ao virar a página, nós, assim como o Robin, deveríamos estar com um olhar de surpresa. Esta deveria ser a ordem correta de publicação. O que aconteceu? Alguém comeu bola na edição da editora Panini, que não aconteceu na primeira versão publicada aqui no Brasil da editora Abril. Mas a dona Panini resolveu mudar a ordem das páginas na diagramação da revista. E aí, na edição, ficamos deste modo. O último quadrinho com a surpresa principalmente do Robin, logo atrás Mulher Maravilha e incredulidade do Batman no último quadro. O que nós temos ao lado? A imagem do Superman, sem surpresa nenhuma. Estão vendo como uma virada de página pode impactar a leitura? Esta aqui, lá no final da história, deveria também ser a diagramação correta dessas duas páginas deste modo. Por quê? Porque a última página, ela traz efetivamente aquilo que foi chamado de epílogo desta história em quadrinhos, principalmente dando um fim para o personagem Mongul, ou Mongul, você escolhe. Então nós temos aí na página da direita o último quadro com os personagens saindo dessa galeria do Superman. Ele na página anterior ganhou um presente da Mulher Maravilha e no último quadrinho da página da direita está lá Mongul ou Mongul
em estado catatônico. Por que ele estaria em estado catatônico? Esta é a surpresa da história. Ao virarmos a página, temos aí o desfecho para o personagem, que já veremos a seguir. Neste epílogo, dentro da mente do personagem, Mongul é o conquistador do universo, porque ele está sob o efeito da mesma planta alienígena do início da história em quadrinhos, que ela cria uma realidade na mente da pessoa daquilo que é o seu sonho mais íntimo de felicidade. Então esta página deveria ser a última que nós veríamos quando chegássemos a ela. Tem um impacto na leitura. O que fez a dona Panini deixou invertido, como veremos agora. Esta aqui é a página a diagramação que ficou na edição da editora Panini. A página da esquerda termina com o mesmo Mongul, com a planta, e ao virarmos o nosso olhar para a direita, está ali a surpresa, que não é tão surpresa assim, porque perdeu o impacto nesse virar os olhos para a página seguinte. Porque nós fazemos isso numa história em quadrinhos. Nós passamos os olhos por ela sem perceber, mas depois continuamos a sua leitura a partir da página da esquerda, primeiro quadrinho, até o último quadrinho dessa página, e depois viramos. É assim que funciona. Mas, infelizmente, com esses dois exemplos que foram mostrados, tanto de Batman Cavaleiro das Trevas, da editora Eagle Moss, e Superman para o Homem que Tinha Tudo, ou que Tem Tudo, da editora Panini, perde-se ali uma oportunidade do leitor ter uma surpresa no seu virar de páginas. Não é apenas nessas duas histórias em quadrinhos. Já tivemos outras, uma delas é Lost Girls, de Alan Moore, que foi publicada pela editora Mitos, que aconteceu isso também. Coisas de diagramadores que não entendem ou fingem entender como funciona os quadrinhos. Percebeu como uma simples virada de página pode ser tão poderosa? E aí, curtiu o tema? Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos que amam histórias em quadrinhos, comente qual história em quadrinhos te prendeu dessa forma, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Lembre-se, toda página é uma nova aventura. Até o próximo vídeo.